qual era a prioridade da missão de Jesus. Pensem na segunda vinda de Cristo. Quais são os primeiros pensamentos que lhes vêm à mente? O que acontecerá com os justos mortos por ocasião da segunda vinda de Cristo? Vamos nos aprofundar na recapitulação da lição desta semana, que começaremos logo após a oração. Oremos. Querido Deus, estamos muito agradecidos porque mais uma semana se encerra e o Teu Espírito Santo nos acompanhou durante todos esses dias, nos guiou até a Tua santa presença e nos apresentou a verdade, que agora Ele possa concluir essa obra que o Senhor iniciou. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Para Que Todos Saibam. Aqui nós estudamos a lição da Escola Sabatina, complementada pelos comentários de Ellen White. A lição desta semana foi a lição 7, Ensinando Discípulos, parte 1. E o verso para memorizar estava em Marcos capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus é um tema predominante em Marcos. Jesus declara que ele representa o reino de Deus. O Salvador veio para restituir seu povo a este reino. Que bênção! Assim, tudo em sua agenda terrena tinha o propósito de cumprir o plano redentivo de Deus. Ninguém podia desviar Cristo de sua missão. Com dedicação incansável, ele se dedicou totalmente a isso. Confirmando a obra terrena de Jesus, o Pai, no evento da Transfiguração, anunciou mais uma vez que ele é o seu Filho e convidou os seus seguidores para obedecerem a Cristo. O estudo desta semana cobriu 2 tópicos. Primeiro, a prioridade da missão de Jesus à luz do plano redentivo de Deus. E o outro ponto foi a glória do reino de Deus, conforme destacada em Marcos 9:1 e retratada especificamente no evento da Transfiguração. Vamos então mergulhar no primeiro tópico, a prioridade de Jesus. Em seu evangelho, Marcos dá muita atenção aos atos de Jesus em benefício das pessoas. Ele descreve, por exemplo, a interação de Jesus com a multidão ou com um indivíduo a quem se dirige. Os discípulos de Cristo estão sempre presentes nas narrativas, mas não desempenham um papel de destaque em muitas das cenas. Contudo, Marcos capítulo 8, versos 27 a 33, é uma perícope, ou seja, narrativa na qual há uma interação bastante estreita entre Jesus e seus discípulos. A cena começa com o diálogo dele com todos os discípulos. Depois, no fim, o diálogo concentra-se em um único discípulo, que é Pedro. A conversa começa com a pergunta de Jesus sobre sua própria identidade. Alguns discípulos expressaram a diferença de opiniões que havia entre as pessoas sobre quem era Jesus e qual era a sua missão. Outros identificaram Jesus com a obra de João Batista ou com alguns dos profetas. A pergunta de Jesus aos seus discípulos não significa que ele não soubesse quem era. Em vez disso, ele queria destacar o propósito de sua vida na terra e desejava que seus discípulos compreendessem sua missão. Por isso, após a resposta de Pedro, "O Senhor é o Cristo", em Marcos 8:29, Jesus começa a revelar alguns eventos futuros de sua jornada. Pedro identificou Jesus como o Christos, o Cristo, com artigo definido, o Messias, o ungido. O caráter messiânico de Jesus está em harmonia com a perspectiva escatológica do Evangelho, ou seja, ele é o eleito a quem Deus enviou para redimir Israel. Depois de afirmar a identidade messiânica de Jesus, Marcos delineia detalhes sobre sua missão como o Messias, dizendo:
Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Marcos 8, verso 31. Jesus desejava que seus discípulos compreendessem plenamente sua vida na terra, que ele sofreria durante seu ministério, morreria e depois ressuscitaria. Marcos 8, 32 e 33 descreve uma conversa particular entre Pedro e Jesus. De acordo com Marcos, Pedro começou a repreender Jesus. Mateus cita as palavras exatas ditas por Pedro: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Lá em Mateus 16, verso 22. A resposta de Jesus a Pedro foi surpreendentemente severa. Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Isso está em Marcos 8, 33. Por que Jesus reagiu a Pedro dessa maneira? Pela simples razão de que o discípulo estava tratando do aspecto mais essencial de sua vida e ministério, ou seja, o plano divino de redenção. Jesus jamais permite que alguém interfira no plano de Deus, mesmo que essa interferência venha acompanhada de, entre aspas, boas intenções. Jesus permitiu que as pessoas discordassem dele, tolerou insultos, sofreu agressões sem reclamar. Mas uma coisa ele jamais permitiu: o obstáculo ou a tentativa deliberada de parar ou abortar o plano de Deus para a sua vida. O plano do Pai motivava Jesus. Era a razão de sua vida e mais importante do que o próprio sustento físico. A minha comida, disse ele, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4, verso 34. Compare com Marcos 6, 31. O que sustentava a vida de Jesus era o plano de Deus. Diante disso, todas as outras coisas eram secundárias. A sua vida estava em perfeita submissão à vontade de Deus. Da mesma forma, os seguidores de Jesus só podem reivindicar pertencer verdadeiramente a Ele quando vivem uma vida centrada em Deus e no plano da redenção. Vamos falar agora daqueles que verão um vislumbre da glória do reino de Deus. Em verdade, lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Marcos 9, verso 1. Devemos entender esse texto à luz dos últimos versos de Marcos 8, nos quais Jesus fala sobre o custo do discipulado. Ele deixa claro que quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, verso 38. Nessa perícope, Jesus se refere a 2 eras ou períodos: a era da geração atual, isto é, sua época, e a era da geração que viverá na terra quando ele voltar. A transfiguração de Jesus, relatada em Marcos 9, versos 2 a 7, é uma representação pequena, mas bastante exata da sua glorificação futura. Pedro, que estava lá, parece ter entendido o acontecimento da seguinte forma: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. A respeito daqueles que não passarão pela morte, o comentário bíblico adventista do sétimo dia declara:
É significativo que os 3 evangelhos sinópticos tenham registrado a narrativa da transfiguração imediatamente após essa previsão. Além disso, os 3 mencionam o fato de que a transfiguração ocorreu cerca de uma semana após essa declaração, o que implica que o evento foi o cumprimento da profecia. A ligação entre as 2 seções da narrativa parece excluir a possibilidade de que Jesus aqui tenha se referido a qualquer coisa a não ser a transfiguração, que foi uma demonstração em miniatura do reino da glória. No capítulo 8 de Marcos, Jesus se refere ao evento escatológico do dia glorioso da sua segunda vinda, no qual alguns daquela geração adúltera e pecadora receberão a retribuição final da condenação. A morte, nesse caso, se refere à segunda morte. Em contraste com essa advertência do fim de Marcos 8, os justos são destacados em Marcos 9, verso 1, numa predição de Jesus a respeito de alguns que não passariam pela morte até que vissem que havia chegado com poder o reino de Deus. Outra interpretação de Marcos 9, verso 1, deriva do entendimento do verbo ver. O termo grego eidon pode ser interpretado de forma mais ampla com o sentido de perceber, tomar consciência de alguma coisa, tomar conhecimento especial de algo, experimentar algo, mostrar interesse por alguma coisa. Nesse sentido, a promessa de Marcos 9, verso 1, pode incluir outros eventos além do cumprimento da transfiguração. Também pode incluir outras pessoas, além de Pedro, Tiago e João, que foram o único grupo que viu a transfiguração de Jesus. O comentário de R. Alan Cole pode ser bastante útil neste momento. Abre aspas. Marcos 9, verso 1, deve, portanto, se referir à transfiguração que se segue imediatamente depois, o que parece razoável, ou a eventos posteriores ocorridos ainda durante a vida humana, como o triunfo de Cristo na cruz, confirmado pela ressurreição, ou a vinda do Espírito Santo, ou a extensão posterior das bênçãos do reino aos gentios. Outro detalhe importante a ser observado em Marcos 9, verso 1, é que o verbo erkomai, traduzido como chegado, na frase ter chegado com poder o reino de Deus, é usado no tempo perfeito. Esse verbo indica que o reino já chegou. Esse entendimento está em harmonia com a mensagem de Marcos de que o reino de Deus está próximo, de Marcos 1, verso 15. Mais uma vez, o tema principal desse texto é o reino de Deus. A fervorosa esperança de Jesus era que alguns que estavam ao seu redor percebessem ou se tornassem conscientes da obra do seu reino antes que chegasse o dia de sua morte. Não há dúvida de que o evento da transfiguração e outros acontecimentos que se seguiram, como a crucificação e a ressurreição de Cristo, foram marcos destinados a provar e fortalecer a fé dos discípulos. Essa ideia parece estar em harmonia com a seguinte declaração de Ellen White. Abre aspas. Os discípulos estavam certos de que Moisés e Elias tinham sido enviados para proteger seu mestre e estabelecer sua autoridade de rei. No entanto, antes da coroa, era preciso que viesse a cruz. O assunto da conversão não era a consagração de Cristo como rei, mas a morte que ocorreria em Jerusalém. O desejado de todas as nações, página 337. A transfiguração foi, em termos figurados, uma prévia do magnífico acontecimento do fim dos tempos, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Um evento tão glorioso que encheu os discípulos de espanto.
Moisés e Elias apareceram diante deles e conversavam com Jesus, segundo Marcos 9, verso 4. De acordo com Ellen White, Moisés e Elias representam os remidos. Elias representa aqueles que não passarão pela morte, enquanto Moisés representa aqueles que ressuscitarão do pó da terra. Sobre o monte, o futuro reino da glória foi representado em miniatura. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias dos que serão trasladados. O Desejado de Todas as Nações, página 337. A transfiguração ocupa papel importante na narrativa do Evangelho de Marcos. O fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus foi consolidado por meio desse evento. Deus, o Pai, revelou vislumbres do esplendor do seu reino. Então, uma nuvem se formou, ofuscando a glória de Deus. O Pai falou da nuvem, contrariando o conselho impetuoso e presunçoso de Pedro. Como diz Marcos, da nuvem veio uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz." Marcos 9, verso 7. Essa história ilustra a importância de reconhecermos Jesus como o Filho de Deus. Porém, a narrativa nos ensina que, mais do que simplesmente o reconhecermos, é essencial o obedecermos. Na Bíblia, ouvir é sinônimo de obedecer. Essa obediência ou escuta envolve uma entrega diária a Jesus Cristo. Assim sendo, nossa obediência deve acompanhar nosso conhecimento dele. Nas sessões do Evangelho de Marcos que acabamos de estudar, o autor destaca a identidade messiânica de Jesus e dá sinais importantes do poder e da glória do seu reino. Suzanne Henderson expressa bem esse conceito ao escrever que Marcos, o segundo evangelista, forja claramente essa identidade dentro do fogo da missão messiânica de Jesus. Ele dá aviso antecipado da vitória decisiva de Deus sobre os poderes da presente era maligna. Para encerrarmos, considere o ensino do apóstolo Paulo. Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo acrescenta no verso 54, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Como essa perspectiva nos dá esperança e conforto. Encerramos assim a lição 7 e eu aguardo você já amanhã para iniciarmos a lição 8. Se você está gostando desse conteúdo, então curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus.